Queridos, eu quero ministrar uma palavra dando continuidade a essa série que nós estamos de ministrações sobre a reconstrução, a edificação da nossa identidade. Quando Deus me deu esse tema para compartilhar nas quartas-feiras, eu estava em um domingo em casa. Quando eu ministro nos 3, eu costumo chegar em casa, almoçar e ir para o meu quarto para renovar as forças, né? Então, eu gosto de fazer que ele desliga e daqui a pouco liga de novo, né? Quem gosta de dormir no domingo à tarde, levanta a mão aí. Quem não levantou é porque está com preguiça, né? Porque todo mundo gosta, né? Não gosta, Débora? Gosta, né? E é um momento onde eu parei, eu fiquei ali pensando, falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Veio essa frase: quando eu não tenho a minha identidade bem estabelecida, eu me torno refém das circunstâncias ao meu redor. Quando eu não sei quem eu sou, aquilo que vem de alguma forma pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, por aquilo que está se levantando ao meu redor, passa a definir quem eu sou. E isso é um grande desafio que nós vivemos, porque eu e você não fomos chamados pelo Senhor para sermos de alguma forma definidos pelos acontecimentos. Eu e você não fomos chamados pelo Senhor para que uma circunstância defina o que você e eu vamos sentir. Nós não fomos separados pelo Senhor para simplesmente viver aquém ou refém de notícias, não, de palavras, de pessoas, não. Eu e você, ao sermos comprados pela cruz, pelo sangue derramado de Jesus, assumimos uma identidade. Assumimos uma identidade. Assumimos uma identidade. E essa identidade, ela está acima das circunstâncias. Vamos de novo. Essa identidade está acima das circunstâncias. Essa identidade está acima dos acontecimentos. Essa identidade está acima dos teus sentimentos. Essa identidade está acima de qualquer realidade externa, porque essa identidade é o selo do Senhor sobre a sua vida, e nele você já é mais do que vencedor. Pastor, por que dar tanta ênfase a essa temática? Porque eu e você estamos, eu posso dizer assim, em milésimos e milésimos de segundo, sendo atacados, sendo bombardeados, sendo literalmente perseguidos, para que em algum momento da nossa vida, do nosso dia, dentro do trabalho, dentro de casa, dentro de uma decisão, a circunstância venha nos dominar. É alguém que começa a te perseguir dentro do trabalho. É alguém que faz um comentário contra você. É alguém dentro da tua casa que você esperava ter algo dessa pessoa e quando você vai receber é totalmente ao contrário, e você está ali agora sendo perseguido, caluniado. Entenda isso. Quer você queira, quer você não queira, nós estamos constantemente em uma batalha. Quer você queira ou não, eu e você estamos constantemente sendo perseguidos no nível de quem nós somos. Mas Deus te trouxe aqui, Deus marcou esses dias para você, Deus te trouxe nessa casa, e eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, liberando isso como uma palavra de governo, uma palavra onde você vai caminhar sobre ela. Nada, nem ninguém, nenhuma circunstância, nenhum levante, nenhuma fúria, nada que o inimigo tentar vai fazer com que você perca a identidade que o Senhor selou sobre a sua vida.
O texto que nós vamos meditar está na história de Neemias. Não viva pela opinião das pessoas, mas viva por aquilo que Deus tem preparado para você. Neemias, um homem levantado por Deus para estabelecer um propósito, ele encarou essa realidade, a realidade de ser literalmente perseguido, literalmente viveu embates por pessoas que não entendiam aquilo que Deus havia dito somente para Neemias. Aqui é a primeira clareza que eu quero te dar. Olha para mim aqui. Pastor, como lidar com pessoas assim, que me perseguem, que estão constantemente vindo contra mim, que estão constantemente colocando em xeque aquilo que Deus tem, ou me questionando por aquilo que Deus tem? Aqui já é a primeira realidade que eu quero te dar. Entenda uma coisa, meu irmão, quando Deus fala com você, Deus fala com você. Pare de querer que as pessoas que não ouviram o que Deus falou com você entendam aquilo que é só para você. Vou dizer de novo. Pare de querer que as pessoas que não ouviram aquilo que Deus falou para você entendam aquilo que Deus falou para você, só para você, que é só para você. Nós não podemos cair neste engano de achar que todos vão entender aquilo que Deus falou ou Deus colocou só no meu coração. Neemias estava servindo, estava trabalhando, estava se dedicando, estava vivendo a sua vida de forma comum, podemos dizer assim. Até que uma notícia mexe com o coração dele e agora Deus revela um chamado e um propósito para ele. Mas Deus se revela a quem? A Neemias. Deus estabelece algo no coração dele. Deus fala com ele. Deus se revela a ele. Deus coloca uma paixão no coração dele. Deus coloca uma intenção no coração dele. Há momentos na sua vida que Deus vai colocar coisas, direções, percepções. Meu Deus, o que é isso que está vindo? Algo que Deus colocou no meu coração, me dedicar por isso. Deus colocou algo no meu coração de servir assim. Deus colocou algo no meu coração para cumprir esse propósito. Há coisas que Deus vai colocar dentro de você, meu irmão. Há coisas que Deus vai plantar dentro de você. Há percepções que Deus vai te dar, e você vai começar a fluir nisso, e pessoas talvez não vão entender. Ei, receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Deus fala com você, Deus se revela a você, Deus te dá direções, Deus coloca percepções dentro de você. Caminhe naquilo que Ele falou, independente da opinião das pessoas ao seu redor. Neemias, ele teve uma ação muito forte de opressão, de oposição. Neemias capítulo 2. Ele é levantado pelo Senhor para restaurar os muros de Jerusalém. Versículo de número 18, capítulo 2, verso 18. Diz assim, verso 17: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e como o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para
a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo, se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Aqui existem princípios poderosos e gloriosos que eu e você precisamos aplicar e compreender nessa temática de não nos mover debaixo da opinião das pessoas. Entenda isso. Como eu te disse no começo, você e eu, automaticamente, quando passarmos a ouvir direções de Deus, podemos sim começar a sofrer com oposições, levantes, fúrias. Mas entenda isso e grave isso no seu coração. Tudo aquilo que Deus te chama para fazer, tudo aquilo que Deus te aponta para estabelecer, tudo aquilo que Deus está sonhando para a sua vida, vai ser na sua força, porém, vai ser na graça e no agir dele sobre você. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que tudo o que você venha fazer sobre essa terra, venha de uma direção que os céus te deram. Vamos de novo. Tudo o que você está fazendo aqui na terra, é porque veio uma direção dos céus para você. E todas as vezes que você se dispôs a dizer sim para o Senhor, todas as vezes que você se colocou à disposição dEle, entenda que você vai ativar automaticamente a tecla opositores. Por quê? Porque pessoas mal resolvidas se incomodam com pessoas que estão edificando algo sobre a terra. Eu vou dizer de novo: pessoas mal resolvidas estão constantemente se incomodando com aqueles que estão estabelecendo algo sobre a terra. O texto é claro. Enquanto Neemias era somente um copeiro do rei, quando eu digo somente, eu não estou dizendo que nós estamos menosprezando, ok? Mas nós estamos usando o nível da realidade da sua vida. Enquanto ele era somente o copeiro, ele tinha uma realidade de vida. Agora que ele diz sim para o Senhor, e ele começa a entrar em uma dimensão de edificar, de construir, de estabelecer algo do Senhor, automaticamente o nível que agora ele está enfrentando de batalha muda. Português bem claro e rasgado para você: não quer ter perseguição, tenha a sua vida bem estabelecida nas coisas simples. Não quer viver momentos de oposição, vive a vida lá na frente da praia tomando suco de laranja, aleluia. Não quer lidar com esses contextos, com todo carinho e respeito, vive a tua vida sempre como CLT, não ouse a fazer nada mais, nada menos do que ter o seu ponto de cartão ali, de 8 até as 18, vai para casa, vive a sua vida de forma bem, mas bem leve. Mas se você ousar a construir algo, a sair do seu conformismo, a se lançar em coisas maiores, em edificar algo que vai trazer a glória de Deus, se você decidir viver uma plenitude ainda maior na sua vida financeira, profissional, em qualquer área, na verdade, ministerial, se você disser assim: eu não vou ser mais um, eu quero viver o que Deus tem, você precisa estar disponível a lidar com aqueles que vão tentar te parar. Mas eu libero essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você está fluindo num propósito de Deus, se você está
decidindo cumprir aquilo que ele sonhou, saiba que Deus vai ser o teu sustento diante de todas as circunstâncias da sua vida. Quem está comigo dá um glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Qual é o alvo do opositor? Você que está anotando, anote. O opositor, ele trabalha com zombaria e intimidação. Por quê? Porque quem intimida e zomba quer tentar tocar em quem você é, para que você desista de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A intimidação é nada mais do que você estar indo em direção a algo e alguém tentar tirar o teu foco daquilo. Vou dizer de novo. A intimidação é você estar indo em direção a algo e alguém de alguma forma vem para tentar te tirar desse lugar, dessa direção que você estava indo. A zombaria vem para que você permita de alguma forma que você não enxergue mais aquilo que você estava enxergando da mesma forma. Então você, em algum momento, estava acreditando que iria alcançar algo. Alguém vem e zomba de você. Qual era o alvo da zombaria? Que você agora passe a ver que você não é mais capaz de estar naquele lugar, de acessar aquilo. Isso não é para você. Levanta a tua mão e eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Nenhuma intimidação e nenhuma ação de zombaria vão te tirar da direção daquilo que Deus preparou e construiu para você. Quem está comigo dá um glória a Deus. Agora, a oposição vem com zombaria, vem com intimidação, mas ela também vem com medo. E aqui é algo que é o mais forte diante de tudo isso que nós podemos lidar e encarar. A ação que a opinião das pessoas tem, vem com essa seta, medo. Porque a pergunta é, será que isso realmente é para mim? Será que isso realmente faz sentido para a minha vida? Será que realmente isso é o que Deus tem ou o que Deus construiu e determinou para mim? Não tem nada mais sabotador na vida de alguém do que dar ação ou dar espaço à ação do medo na sua vida. O medo paralisa enquanto a fé te chama a saltar. O medo te leva a ficar preso enquanto a fé está te apontando para você romper. Quantos relacionamentos estão travados porque o medo vem? Quantas pessoas estão presas financeiramente porque o medo vem? O medo significa, eu só acredito em mim. A fé é aquilo que vem e diz, eu dependo de um Deus que eu sei que pode fazer todas as coisas. O medo fala daquilo que eu, por mim mesmo, quero fazer, enquanto a fé está dizendo, eu sei que o Deus que me chamou é poderoso e soberano para me levar a avançar. O medo está dizendo, é só eu que vou saber lidar com isso. Se eu não fizer alguma coisa, se eu não concluir isso aqui, tudo está em mim. Enquanto a fé está dizendo, você tem um Deus que faz o impossível se tornar possível. Eu tenho um Deus que é soberano. Eu tenho um Deus que é poderoso. Eu tenho um Deus que é grandioso. Meu Deus do céu, eu estou sentindo muito forte no meu espírito aqui agora. Deus te chamou aqui nessa noite e não estava essa ênfase para essa palavra, mas eu libero isso sobre a tua vida. Hoje você vai quebrar com toda a estrutura de medo que está te prendendo, que está te impedindo de avançar.
lugar que está amarrando você em realidades que você precisa romper e viver aquilo que Deus te chamou para viver. Chorebaçu de cantaralamas. Medo. Talvez essa é a palavra rema para nós aqui nessa noite. Medo. Medo de se relacionar. Medo de começar a reconstruir os muros. Medo de se lançar. Medo de dizer, eu quero mudanças. Medo de falar, nesse lugar aqui eu já vivi tantas realidades, agora eu quero acessar novas realidades de conhecimento. Meu Deus. Olha o que o Senhor me traz aqui. Tem pessoas que o Senhor está apontando para novas realidades profissionais, mas você está dizendo assim, é aqui que eu domino, é isso aqui que eu fiz boa parte da minha vida. E aí agora você está sendo apontado e convidado para entrar em um novo nível de conhecimento, mas você diz assim, não, eu tenho medo de sair do lugar aonde eu sempre estive e sempre vivi, porque aqui eu controlo, aqui eu não controlo. E isso está prendendo a sua vida, mas hoje, meu Deus do céu, o Senhor marcou aqui, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, que o medo não vai mais te parar, o medo não vai mais te escravizar, o medo não vai mais te fazer refém, o medo não vai mais te fazer escravo, o medo não vai mais te dominar ao ponto de você viver uma vida na mesmice, por insegurança, por resistência, mas hoje eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você não é daqueles que se intimidam, você não é daqueles que vive escravo, você não é daqueles que está refém, mas você se lança pela fé naquilo que Deus preparou para a sua vida. O texto fala sobre zombaria, sobre ele desprezar, mas o ponto mais forte para mim do capítulo que nós lemos, está no versículo 20. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. E ele continua dizendo, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, em sua história, e não há nada de memorial que favoreça vocês. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Pare de dar crédito para aqueles que não fazem parte da tua história. Estou lendo Bíblia. Olha a resposta de Neemias. Espera aí, quem vocês são? Não há nada que vincule vocês àquilo que nós estamos construindo, ou melhor, reconstruindo. Não há nada que vincule vocês à realidade que nós estamos edificando e estabelecendo. Não há nada que dê a vocês a autorização para fazer aquilo que vocês estão fazendo. Há uma frase que eu tô careca, quer dizer, que eu já falei aqui várias vezes, aleluia. Não, né, Luciano? Não.
Pare de esperar coisas boas de pessoas mal resolvidas. Ninguém ouviu, né? Oxa. Pare de esperar coisas boas de pessoas que são mal resolvidas. Pare de esperar coisas boas de pessoas que estão com o coração dilacerado. Pare de esperar coisas boas de pessoas que não estão bem com elas mesmas. Ai, pastor, eu estou lá no trabalho e tem um vendedor que me persegue. Só veja quantas vendas ele fez nos últimos 6 meses. Nenhuma? É uma pessoa mal resolvida, meu filho. Ai, pastor, eu queria casar e minha amiga falou que isso é loucura. Pergunta para ela quanto foi os últimos relacionamentos dela. Na verdade, ela não quer que você case para não ser mais a tia do meio que você está. Nós estamos dando muita vazão para pessoas que estão com dificuldades em várias áreas da sua vida. Eu não sei você. Ajuda, Senhor. Mas o que passa na cabeça dos outros? De ouvir pessoas, de dar vazão a pessoas que estão vivendo dificuldades que nem elas sabem lidar e querem ensinar os outros a lidar. Pensa comigo, imagina eu como pastor, cuidando da nossa igreja, de mais 19 igrejas no estado, eu ouvi, estou dando um exemplo aqui para você entender, um pastor que nunca conseguiu edificar uma igreja. O que ele vai me apontar para aquilo que eu vivo? Pensa você, minha irmã, que está com dificuldade no casamento, mas está suportando esse vaso, fazem 25 anos, querendo matar ele, mas está suportando. Aí você vai lá e senta com a sua tia, que já separou 3 vezes e o último dela morreu. Pensa comigo, meu irmão, você que está tentando romper profissionalmente, você está batalhando e você sentou na mesa para tomar um café com um cara que está endividado, inclusive o carro que ele está, a justiça está atrás. Com muito temor e respeito eu vou te dizer isso. Talvez você não está percebendo, mas as maiores pessoas que você dá ênfase em ouvir, em ministrar o teu coração, em ser direção para você, são pessoas mal resolvidas. São pessoas que não edificaram nada. São pessoas que estão lidando com crises pequenas da vida. São pessoas que estão como Sambalate, como Tobias, como Gessem, numa dificuldade gigante com elas mesmas, e quando elas veem alguém fazendo alguma coisa, elas também querem que a frustração que elas carregam alcance outras. Porque todo infeliz não aceita ser infeliz sozinho. Não vou ficar infeliz sozinho. Eu preciso de mais gente infeliz. Se eu não conseguir, não vai ser só eu. Não vou carregar esse rótulo sozinho. Eu vou carregar esse rótulo, mas eu quero no mínimo mais uns 4 dentro comigo, dizendo que eu não consegui, mas também você não conseguiu, ele também não conseguiu. Olha, ó, todos nós não conseguimos, nós somos os grupos do que não conseguiram. Quem está comigo aqui, pelo amor de Jesus? Eu quero te despertar nessa noite. Eu quero abrir os seus olhos nessa noite. Eu quero que você receba isso e fique meditando nisso, porque talvez um Tobias pode passar ali agora na porta. Talvez um Gessem te mandou mensagem aí agora. Talvez ao você entrar dentro de casa, alguém vai querer dizer: na igreja de novo, é? Oh, você não adianta ir na igreja. O que você vai fazer lá, hein? É alguém dizendo para você: olha, eu não suporto carregar só a minha dor. Eu preciso dar a minha dor para você também.
a minha insatisfação não vai ficar só comigo, não vai, não vai. Eu quero mais alguém que venha ficar insatisfeito comigo. Não vai ser só eu que vou ficar para titia. Não. Esse que você está namorando aí é picareta, hein? É picareta, hein? Picareta, sem vergonha, hein? Sem vergonha. Que você receba essas instruções do céu sobre você. Vou dizer de novo, que você receba essas instruções do céu sobre você. Que você receba essa direção do céu sobre você. Que você compreenda essa verdade. Pessoas que não estão bem com elas mesmas, elas certamente vão querer que você viva a mesma realidade delas, mas Deus te trouxe aqui nessa noite com cordas de amor, e eu profetizo isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Nenhuma palavra externa, nenhuma zombaria, nenhuma afronta, nenhuma calúnia, nenhuma seta maligna vai ser mais poderoso do que aquilo que Deus já selou e falou sobre a sua vida. Mateus capítulo 3, um texto conhecidíssimo. Assim que Jesus foi batizado, verso 16, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu faço esse pedido de joelhos para você. De joelhos. De joelhos. Será que ouvir dos céus que você é amado não basta? Será, Messi? Será, Fernando? Será que isso não basta para nós? Será que a nossa sede pela aprovação das pessoas, a sede que muitas vezes nós temos dos elogios, vai suprir a nossa alma mais do que uma voz de um Deus que diz: você é meu e eu sou teu? Não, pastor, eu sei disso, aleluia. Se você sabe, por que você bloqueia as pessoas quando elas não pensam conforme você? Então você não pensa assim. Se ver como Deus te vê, faz com que você não dependa de nada externo. Você se ver como Deus te vê, faz com que você nunca se perca no processo natural da vida. Se ver como Deus te vê, não faz com que você queira fazer justiça própria, ou você de alguma forma queira lidar com a situação de forma natural, não. Entenda e grave isso para sempre. A única coisa que completa a sua alma é uma voz de Deus, porque Ele te criou. Por mais que a minha esposa me ame, porque ela me ama, também não tem como não amar, aleluia. Por mais que eu possa amá-la, e todos os dias dizer eu te amo, te amo, te amo, e ela pode dizer eu te amo, te amo, te amo, sempre vai ter uma lacuna dentro da nossa alma, que só o Deus que nos criou pode preencher. Eu vou dizer de novo, de joelhos para você. Há uma lacuna na nossa alma, que não é o carro, que não vai ser a casa, que não vai ser os aplausos, que não vai ser a sua esposa, o seu marido, que não vai ser o elogio do seu patrão, do seu pastor. Existe uma lacuna que só Deus
Só Ele. Só Ele. Jesus está nos ensinando algo tão lindo. Jesus precisaria receber essa palavra, sim ou não? Não. Ele sabia quem Ele era no Pai, porque Ele também era Deus. Ele estava com o Pai. Mas por que o texto, ou melhor, por que a Bíblia nos mostra isso? Porque há esse registro para mim e para você? Porque aqui na terra, eu e você podemos esperar muitas coisas, mas nada se compara a essa voz dos céus. Pastor, meu Deus, já? Tem que acabar. Qual é o teu objetivo com essa palavra? Ela é rápida, ela é certeira, ela é única. Que você saia daqui entendendo que o que importa de fato para a nossa vida é só essa voz. É só essa. Porque é só essa voz que vai preencher todo o vazio da nossa alma. É só essa voz que vai de fato determinar e edificar quem você é, quem eu sou. É só essa voz. Só essa. Só essa. Não é a minha voz. Não é a voz do seu amigo. É a voz daquele que te criou. Sabe como tem sido muitas vezes as minhas orações? Senhor, eu estou diante de Ti como um Criador que se encontra com a sua criação. Eu sou criação Tua. E é o Senhor que me criou que vai definir quem eu sou. Eu libero isso sobre a sua vida. Ele que te criou vai definir quem você é. Ele que te criou é que vai definir quem você é. Não é a opinião, não é a voz, não é a palavra, não é uma circunstância, não. Se a pessoa que criou essa caixa, que dedicou tempo, é ela que vai falar. O nome dessa caixa é. Ela vai fazer isso, porque fui eu que criei. Pare de dar vazão para aqueles que não edificaram nada na sua vida definirem quem você é, porque só quem te criou, só quem construiu e edificou a sua vida pode determinar quem você é. Por isso eu selo você, eu libero essa palavra sobre você, eu profetizo isso sobre a sua vida. A sua, a minha, a nossa história está sendo constantemente edificada, estabelecida por aquele que nos criou. E eu quero orar por você. Mas eu quero investir alguns minutos aqui em oração, por essa clareza que o Espírito me trouxe na metade da palavra, que é sobre o medo. Tem pessoas aqui que estão travadas em áreas tão importantes da vida, por causa do medo. Senhor, eu não queria falar isso. Senhor, eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. Tá bom, eu vou falar. Sabe qual é o nosso desafio em relação ao medo? Vou dar um exemplo de relacionamento, tá? A irmã vai lá, conhece o rapaz, tem um histórico com a pessoa, não dá certo. A pessoa vai embora, mas a história ficou nela. Aí ela conhece uma outra pessoa, aí vem a outra pessoa,
Só que essa outra pessoa vai construir uma outra história, mas ela decide, e aqui quando eu digo mulher eu posso falar homem, tá? Eu posso usar todos os outros exemplos, trabalho, enfim. A pessoa é nova, mas ela pega a história antiga para governar a vida dela. E ela quer pegar a história da dor e aplicar no novo relacionamento. E aí ela trava. Por causa da pessoa? Não. Porque ela pegou uma história que foi uma história de dor, uma história de medo, e aplicou na nova pessoa. Aí ela diz o quê? Não, o culpado é você. Mas como assim? Se a história que você aplicou sobre mim não é a minha? Posso falar disso do trabalho, posso falar disso do ministério, posso falar disso em várias áreas da sua vida. Meu irmão, como é difícil ter que pagar uma conta que não é sua, não é? Meu Deus, Senhor, não queria falar isso, mas eu vou falar. Tem gente cobrando de você contas que não são suas. Eu já cheguei na frente de pessoas dentro da igreja, eu falei: ei, desculpa, o meu nome não é o teu antigo pastor não, meu nome é Fabiano, não vem me cobrar essa conta, não é minha não, sai fora. Tem casais que estão oprimidos, desgastados, tem pessoas que estão presas no passado, e esse passado te escravizando com medo, porque você está cobrando dívidas de pessoas que já passaram. Pastor, o que você quer dizer com isso? Conclua, por favor, eu vou concluir. O medo também fala sobre situações que você ainda não resolveu. O medo fala de situações que você ainda precisa tratar. Só que você não vai tratar mudando de lugares, mudando de relacionamentos, mudando de forma externa, mas é uma mudança interna. Corta o meu coração. Ai, aqui eu falo mesmo. Ei, talvez nós precisamos, como pastores, falar mais sobre isso. O perdão não é amnésia, o perdão é curar o teu coração. E é você tratar e resolver as feridas do passado, e você ser livre para viver o novo de Deus na sua vida. Por isso eu quero orar por você aqui. Por isso eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O medo não vai mais te dominar. O medo não vai determinar seus passos. O medo precisa ser resolvido. E como eu vou resolver esse medo? Tratando, revendo aquilo que um dia foi uma dor dentro de mim. Mas eu preciso ser livre. Eu preciso aplicar o sangue de Jesus na minha vida. Eu preciso ir até a cruz e nela me ver. Eu preciso do Senhor. Amém?